Glória a Deus, irmãos, graça e paz. Vocês estão felizes com esse Jesus maravilhoso que nós servimos? Amém, amados. Só um pedido antes de nós iniciarmos a palavra. Você já pode ir abrindo aí, Mateus capítulo 18, de 1 a 6. Mateus 18, de 1 a 6 é a nossa reflexão, nosso sermão nesta noite, a palavra que Deus colocou ao coração para abençoar a igreja. Mas antes de ministrar a palavra, eu queria que os irmãos estivessem orando mesmo, tanto pelas famílias que foram enlutadas e estão sofrendo a perda dos seus familiares lá nos Estados Unidos, pelo 11 de setembro. E hoje, durante todo o dia, nas notícias, nós vimos pessoas chorando, relembrando aquela grande tragédia naquele lugar, bem como também orando, intercedendo junto a Deus, e dentro do possível apoiando através das organizações, defesa civil, essas coisas, e através das igrejas também, se você quiser doar recursos, quiser doar roupa, água, mantimentos, essas coisas também para os nossos irmãos de mais de 91 municípios que sofreram com a enchente lá em Santa Catarina. Pra vocês terem uma ideia, só na cidade de Blumenau, mais de 40 mil pessoas ficaram desabrigadas. E mais de 91 municípios, dentre eles vários, entraram em estado de calamidade pública por causa das enchentes na região de Santa Catarina. Não sei por que não está sendo tão divulgado como aquela última vez, quando teve muito mais mortes, mais situações catastróficas, porque as montanhas caíram em cima das pessoas. Desta vez a Defesa Civil fez um trabalho mais acurado, mais cuidadoso, e aí as pessoas conseguiram sair das suas casas antes da água chegar, e quase não caiu montanha, nem barranco, nem nada. Graças a Deus por isso, né? Mas tivemos famílias que perderam tudo, perderam móveis, perderam todas as coisas, e a gente sabe o quão desesperador é para uma pessoa perder, às vezes, tudo aquilo que ela conquistou ao longo dos anos. Então nós, como igreja, temos que estar apoiando, né, ser solidários diante da dor alheia, não insensíveis nem apáticos. E vamos orar pelos nossos irmãos nessas localidades, ok? Feche os seus olhos agora, vamos orar a Deus. Senhor, nós queremos, ó Deus, nos sintonizar em coração, no mesmo espírito, ó Deus, com os nossos irmãos, primeiramente nos Estados Unidos. Ó Deus, aquela nação que foi ferida há mais de 10 anos com esse ato terrorista e hoje está relembrando aquele feito que machucou centenas de vidas, centenas de famílias que perderam seus entes queridos naquele lugar. Senhor, toca naquela nação, promove um grande avivamento, um grande mover de Deus, mesmo em meio a essa tragédia, ó Deus, tantas catástrofes naturais que acontecem naquela nação. Ó Deus, que haja um chacoalhar do Espírito Santo de Deus nessa nação. Ó Deus, e seja promovido um grande avivamento do Senhor, a Tua glória seja derramada sobre aquela nação, em nome de Jesus. Ó Deus, nós também oramos pelas famílias, ó Deus, que perderam todas as coisas. Muitas famílias, ó Deus, que hoje estão necessitadas, ó Deus, sem água, mantimento, às vezes sem casa, sem lar, ó Deus, porque perderam as suas casas nesses mais de 91 municípios de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Senhor, nós pedimos, ó Deus, que os céus se fechem, ó Deus, que a chuva cesse, que a água desça, ó Deus, e que esse povo tenha força e esperança, ó Deus, e o Senhor, ó Deus, entre com providência nessas famílias, nessas casas, nessas pessoas, no momento de crise, no momento de desespero. Também, ó Deus, levanta uma igreja poderosa, sensível, solidária naquelas cidades, uma igreja, ó Deus, que prega o Evangelho em meio à perda, em meio à crise, em meio à dificuldade, e ó Deus, que o Teu Evangelho cresça e floresça nestas cidades, e o Teu nome seja exaltado e engrandecido, em o nome de Jesus. Fala conosco pela Tua palavra, e derrama da Tua graça, da Tua unção e do Teu poder, sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Coração de criança é o tema da ministração nesta noite. Esse tema, amados, é fruto de reflexão em Deus e também de observação, de comportamento das crianças.
Nós vamos ver um texto aqui em Mateus 18, onde Jesus, os discípulos estavam brigando ali entre eles para saber quem era o maior no reino dos céus. Uma briga por poder, uma briga porque um queria se elevar sobre o outro, um queria se levantar acima do outro, ter proeminência dentro do coração de Jesus. E Jesus então, amados, toma uma criança e usa o exemplo do coração e da vida e do comportamento de uma criança, nos ensinando o que é verdadeiramente quebrantamento, humildade e coração segundo o coração de Deus. Amém? Quantos querem ter um coração segundo o coração de Deus? Levanta as mãos para os céus e fala: Senhor, eu quero ter o coração como um coração de criança. Amém? E é sobre isso que nós vamos falar. Preste atenção, o que sai da boca de Jesus para nós, discípulos do Senhor, em meio a esse estudo que nós vamos realizar. A Bíblia diz que naquela mesma hora, 18:1 de Mateus, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino ou uma criança, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças ou meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Vou ler novamente o versículo 3, que é a ênfase da ministração e da reflexão nessa noite. E disse Jesus: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Amém, amados? Ou seja, Jesus está nos ensinando que para entrarmos no reino de Deus, precisamos ter o coração e a atitude humilde e singela de uma criança. E então, observando as crianças, essa meditação é fruto de uma observação, de uma cena corriqueira do meu filho na casa de um irmão, que entregou um pacotinho de pipoca para ele. O irmão primeiro falou assim: ó, vem cá, dá um abraço no tio. Aí meu filho, meio desconfiado, meio que tímido, olhou e falou: não. Aí o irmão pegou e estendeu um pacotinho de pipoca para ele, e quando ele viu aquele pacotinho de pipoca, ele foi lá correndo, catou aquele pacotinho de pipoca, e logo em seguida foi lá e deu um abraço do irmão, bem gostoso, e um beijo no braço dele, e saiu correndo feliz da vida com aquele pacotinho de pipoca. Naquele momento, queridos, vendo essa cena de uma criança de 5 anos de idade, Deus trouxe essa palavra ao meu coração e esse versículo naquela hora, porque Deus fala em todo momento, em toda hora. É nós que precisamos ter o nosso coração em sintonia, sintonizado com o coração de Deus. Amém? E Deus me trouxe esse versículo de Mateus 18:3. Se vocês não se converterem, não tiverem o coração como um desses pequeninos, não se converterem, não tiverem a humildade e simplicidade desta criança, vocês não vão herdar o reino de Deus. O reino de Jesus. O reino de Deus representa a vida cristã na sua maior dimensão. O reino de Deus representa tudo aquilo que Deus representa. Também representa o céu, a glória que há de entrarmos ainda, que ainda não entramos. O reino de Deus representa a vida cristã, a jornada da fé, a vida com Deus, a vida abundante que Jesus promete. E nós não iremos desfrutar e sermos herdeiros deste reino de Deus, se não tivermos um coração como um coração de uma criança. Amém? Mas será que nós podemos tirar lições
olhando e observando as crianças. E aí logo em seguida, eu cheguei em casa, peguei um caderno e comecei a anotar o que nós podemos aprender através da atitude e do comportamento de uma criança. O que permeava o coração de Jesus, o que passava pela mente de Jesus, do nosso mestre, o mestre dos mestres, o mestre da sabedoria, o mestre do amor, o mestre da sensibilidade. O que permeava a mente e o coração de Jesus quando ele disse essas palavras: se vocês não tiverem o coração humilde e não vos converterdes como um desses pequeninos, vocês não herdarão o reino dos céus. Ou seja, precisamos ter um coração como um coração de criança. Amém? E ao olhar para uma criança, nós precisamos resgatar valores espirituais que às vezes nós crescemos, vamos nos tornando adultos, e a história da nossa vida nos leva a sermos machucados, feridos, sabe? Pessoas nos pisoteiam, machucam, ferem, falam coisas sobre nós, passamos por situações diversas da vida, e parece que o nosso coração vai fechando, se atrofiando, ficando doente, perdendo características essenciais do que é ser filho de Deus, do que é ser puro de coração, do que é ser humilde do ponto de vista de Deus. Os discípulos ali estavam brigando para saber quem seria o maior no reino de Deus. E Jesus estava dando a nós uma lição do que é ser maior do ponto de vista de Deus. Ser maior do ponto de vista de Deus é ser humilde. Ser humilde é ter um coração como um coração de uma criança. Amém? Então vamos entrar nessa jornada que nos ensina lições preciosas ao observar e olhar uma criança. Primeira característica que nós vemos na vida de uma criança e que nós perdemos às vezes ao longo do caminhar. Primeira característica: as crianças confiam plenamente nos adultos. É verdade ou não, queridos? Sim ou não? E com singeleza ou simplicidade de coração. E às vezes nós adultos parece que perdemos isso, duvidamos de todo mundo, nos armamos dentro de relacionamentos, temos medo de nos relacionar com pessoas, somos todos desconfiados, ao mesmo tempo fechados, porque temos medo de nos ferir. Entramos num relacionamento já desconfiando do outro e perdemos a essência que uma criança tem. A criança, ela confia plenamente no outro. E ela tem simplicidade, ou seja, pureza de coração. Será que temos tido essa atitude com relação às pessoas? Será, amado, que dentro dos nossos relacionamentos, nós entramos dentro do relacionamento confiando no outro, ou já desconfiando? Nós vemos muito isso, nós lidamos com casais, né, os pastores, os conselheiros, as obreiras, como, por exemplo, o ciúme, principalmente o ciúme, tem destruído relacionamentos. As pessoas parecem que perderam a essência do amor. A Bíblia diz que o amor não arde em ciúmes. E ciúme é pecado, ciúme é desconfiança, ciúme é um pecado tríplice. Você não confia em Deus, não confia em si mesmo e não confia no outro. Agora as crianças não têm isso, não é verdade, amados? Elas partem do princípio de que confiam nos adultos, e não só isso, também confiam em Deus com simplicidade de coração. Amém, amados? Será que temos confiado no Senhor como uma criança confia? Será que temos orado a Deus com tal confiança que não duvidamos mais dEle, nem de suas promessas, nem do sonho de Deus para a nossa vida, nem do projeto que Deus tem para nós? Será que temos vivido uma vida de confiança, amados? Eu tenho um lema dentro da minha vida: eu procuro confiar nas pessoas até que se prove o contrário. Amém? Fala comigo: eu devo confiar nas pessoas até que se prove o contrário. É assim que a criança confia.
A criança confia nos outros até que se prove o contrário. Claro que se alguém começa a pisar na bola, machucar, ferir, fazer um monte de coisa errada com a criança já começa a se espertar diante da situação. É óbvio, né? Ninguém quer ser arrebentado, ferido e machucado. Mas, irmãos, às vezes porque nós tivemos uma história de vida sofrida, marcada, ferida, o nosso coração murcha e se fecha. E ao iniciarmos uma relação ou afetiva, ou de amizade, ou dentro da família, dentro do casamento, partimos do princípio da desconfiança e não da confiança. Amém? Quem ama, confia. Ciúme é pecado. Entenda isso. Os ciumentos não herdarão o reino dos céus. Segunda característica que nós aprendemos com as crianças. Elas não veem ou não enxergam maldade nos outros. É verdade ou não, irmãos? Tanto é que a gente tem que cuidar, né? Por exemplo, eu tenho 3 crianças pequenas. Quando a gente deixa elas brincar na frente de casa, a gente tem que ficar meio que atento. Eu, a mulher ali, cuidar, vigiar, porque senão, criança é tão pura que se chegar alguém com pirulito, já sai levando a criança embora. É ou não é? E nós temos que ficar atentos com isso. Nós temos que ter esse cuidado com as crianças. Mas na nossa vida, será que não acontece o contrário? Parece que nós só enxergamos a maldade nos outros. Parece que temos facilidade de enxergar o defeito e a falha alheia. E as qualidades parecem que desaparecem dentro dos nossos relacionamentos. Amados, precisamos enxergar as pessoas com bondade. Amém? Precisamos enxergar as pessoas com um coração cheio de misericórdia e de graça. Precisamos enxergar dentro da vida das pessoas, num índice maior, a qualidade do que os defeitos. E valorizar as pessoas por aquilo que elas são, e não por aquilo que elas têm. Como é que você tem olhado para as pessoas, irmãos? Como é que você tem olhado para as pessoas? Será que você só vê defeito, maldade e o que não presta no outro? Tem facilidade de ver o cisco no olho do irmão e não olha, como disse Jesus, a trave que está dentro do seu olho. Vamos tomar esse cuidado. Amém? E vamos aprender a olhar as pessoas como uma criança olha. A criança parte do princípio que as pessoas não têm maldade em si só. E aí então, elas baseiam o seu relacionamento com base nisso. Em não enxergar a maldade nos outros. Amém? A Bíblia diz que nós temos que ser simples como a pomba e astutos como a serpente. Ou seja, nós temos que ter a simplicidade de coração, ser acessível a todos, acreditar nos outros, amar as pessoas, confiar sim. Mas também temos que ter um outro lado, o lado equilibrado do negócio, onde nós vamos ter discernimento e capacidade de separar entre o certo e o errado, entre o bom e o mal. Só que às vezes o nosso coração se corrompe de tal maneira que a gente só enxerga o mal nos outros. E isso é um desequilíbrio. Isso denota e mostra um coração que precisa ser curado por Deus. Porque Deus não nos vê assim. Imagina se Deus nos olhasse como nós olhamos as pessoas. O negócio ia pegar para o nosso lado. É ou não é, irmãos? Precisamos ter um coração compassivo, um coração paciente, um coração que tem compaixão do outro. Em que não vê, de princípio, maldade nos outros. Terceira característica que a criança tem. Elas são sinceras em suas colocações. São ou não são? Às vezes você como pai faz uma programação toda bacana, legal e tal, e de repente você todo empolgado achando que você está ali, sabe,
Aí você pergunta: filho, e aí, gostou do negócio? Ele vira para você bravo e fala: não, papai, eu não gostei. Fez aquela comida maravilhosa, gostosa e tal. E aí, filho, está gostoso? Papai, está com muito sal. Criança é sincera nas suas colocações. Não importa aquilo que você está fazendo, ela não liga, ela fala, ela coloca para fora, ela é sincera. E às vezes parece que ao longo da vida nós perdemos a sinceridade que uma criança tem no seu coração. Meu irmão, será que você tem vivido uma vida sincera com Deus em primeiro lugar? Será, meu irmão, que você tem vivido uma vida sincera consigo mesmo? Tem sido sincero consigo mesmo? Porque tem muito crente que vive enganado consigo mesmo. Vive uma vida falsa, hipócrita, com duas caras. É um ator de Hollywood. Na igreja é uma coisa, lá fora é outra. Dissimulado. Sabe, tenta viver uma vida de aparência, com uma carcaça de crente, mas por dentro está podre. Meu irmão, precisamos ser sinceros com Deus, com a gente mesmo, e também ser sincero com as pessoas que estão ao nosso redor. Doe o que doer, custe o que custar, fale sempre a verdade. Amém? Fale sempre a verdade. Seja sempre sincero. Sinceridade é uma das características mais impressionantes dentro de um coração de uma criança. E é o que Jesus espera de nós, se nós queremos herdar o reino de Deus. Amém? Quarta característica: elas não entendem tudo no mundo. Uma criança não entende tudo no mundo, mas elas vivem felizes neste mundo. É verdade ou não? É criança, qualquer coisinha é motivo de festa. Ontem mesmo fui pescar com os pequenininhos, aí peguei lá umas varinhas para pescar uns lambari. Lambari que é bom, só peguei 2. Não fui nem eu, foi o brotherzinho que foi comigo. Pegamos só 2 peixinhos desse tamanho. Foi uma vergonha. Se fosse para comer, nós estávamos morrendo de fome. Irmãos, mas só o fato de a gente fazer um passeio no meio de um campo, ao lado de um riozinho que tinha uma cachoeira, e ali as crianças entravam com o pé e pisavam na água, e jogavam água para cima, e de repente viram um barro, aí pronto, já se encantaram, queriam jogar barro no outro, e aí queriam brincar ali, fazer aquela festa. Como foi gratificante ver a alegria da criança em meio àquela situação. Elas não estavam nem aí, nós levamos para pescar. E na verdade, no final das histórias, elas foi tomar banho de cachoeira e de rio. E aí cheguei em casa para o Miguelzinho, que é o menor, falei para ele: ei filho, o que você mais gostou? Gostou de pescar com o papai? Aí ele virou para mim, sincero, disse: papai, eu gostei do piquenique. Ele é meio gordinho assim, né? Meio fofinho, aí já viu, gosta de uma comida. Papai, a parte que eu mais gostei foi do piquenique, da comida. Mas gente, como é gostoso ver isso numa criança. E nós adultos, parece que às vezes nós perdemos isso. A gente quer entender tudo. A gente quer ter resposta para tudo. Não é verdade? A gente quer compreender tudo nessa terra, e nem tudo você vai compreender, nem tudo você vai ter resposta nessa terra. A Bíblia diz que existem mistérios de Deus. Deuteronômio 29, a Bíblia diz que as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós, seus filhos, e aos filhos dos nossos filhos. Ou seja, existem mistérios da vida, nem tudo nessa vida nós vamos entender. Mas precisamos viver felizes dentro da vida que Deus nos proporcionou. Amém? Uma criança não liga um presente de R$1.000 ou um presente de R$1,99. Ele não liga para esse valor. Ele quer ser lembrado. Ele quer receber presente.
Ele quer receber um pedacinho de paçoca que custa 20 centavos. E um sorvete que custa R$1,50. Criança fica alegre e feliz por qualquer coisa, porque elas são felizes. E às vezes a gente é adulto na correria do dia a dia, do trabalho, e vai, problema, isso. A gente esquece de desfrutar da vida. A gente quer entender tudo. A gente quer entender por que as coisas às vezes não dão certo. E às vezes perdemos a essência da vida, que é desfrutar de uma vida com Deus e uma vida com aquelas pessoas que Deus colocou ao nosso lado para que nós pudéssemos amar. Amém, amados? Vamos olhar a vida de outra maneira. Estava lendo essa semana um livro, eu estou muito impactado com esse livro. E o autor diz o seguinte: existem 3 tipos de vida que você pode viver nessa terra. Você pode viver, em primeiro lugar, uma vida de sobrevivência. É uma vida que você vai viver ali, empurrando a vida com a barriga, na tua rotina, na loucura, pai, ai, sem significado, sem nada. Vivendo por viver. Vivendo sendo mais um na multidão. Essa não foi a vida que Deus chamou para você viver. Amém? É a vida mais rasa, é a vida mais superficial, é a vida mais sem sentido. E talvez você esteja vivendo a vida dessa maneira. Mas Deus quer te levar a um nível mais alto. Amém? O segundo nível de vida é a vida de sucesso. E é o que mais se fala hoje. Você precisa alcançar sucesso, e não sei o que, e metas, e alvo, e não sei o que, e pá. E alguns conseguem isso. Concretizar os seus sonhos, alcançar o sucesso profissional. Não tem nada de mal nisso. Não tem nada de ruim nisso. Mas existe uma vida mais elevada que isso, do que a vida de sucesso. Nós como pastores estamos cansados de ver pessoas que alcançam sucesso, por exemplo, a nível financeiro, material, profissional, mas em outras áreas são uma lástima, são uma tristeza, querem ganhar o mundo inteiro, mas acabam perdendo a sua alma, o seu coração, a sua essência, a sua vida. E existe um terceiro nível de vida, querido, que é um nível maior. É um nível que eu e você temos que viver através do poder de Deus. Quem quer viver esse nível comigo aqui, em nome de Jesus? É uma vida com significado. Ou seja, uma vida com propósito. Uma vida no centro da vontade de Deus. Onde o sucesso vai ser um subproduto, uma consequência de uma vida com Deus. Onde todas as áreas da sua vida serão equilibradas. Seja material, familiar, financeira, na alma, no afeto, nos relacionamentos, em todas as áreas, você vai sentir e vai viver a vida com toda o seu potencial e intensidade. Entendendo o porquê você existe, o porquê você foi criado, o significado desta vida, porque você vive com o autor da vida, que é o Senhor Deus, aquele que tem um propósito para você, aquele que quer dar um significado na tua vida, que te chamou para trabalhar no lugar onde você trabalha, que te deu uma vocação, que te deu habilidades, que te deu dons, e que desejou no coração dele que você e eu, todos nós, fôssemos felizes. Amém? Mas que essa felicidade fosse compartilhada com outras pessoas. Que esse amor que nós recebemos de Deus seja compartilhado com outras pessoas. E que nós possamos fazer a diferença dentro da nossa sociedade, dentro da nossa cidade, aonde Deus nos plantar, aonde Deus nos colocar. As pessoas possam ver que dentro de nós existe um valor imensurável. Amém? O Espírito Santo de Deus, o maior tesouro que existe nessa terra. E aonde você for, você vai ser uma bênção, você será abençoado. E as pessoas ao seu redor serão abençoadas porque você é uma bênção. Porque você está no centro da vontade de Deus para a sua vida.
porque você entende que Deus tem uma missão, um chamado, um propósito, e a sua vida tem significado, que você tem um valor imensurável para Deus. Amém? Essa é a vida que Deus preparou para nós. Que tipo de vida você tem vivido, querido? A vida por sobrevivência? Uma vida de sucesso, talvez? É bom, mas é mediana, talvez medíocre. Ou uma vida mais profunda, uma vida de significado, uma vida de propósito, uma vida onde você vai compartilhar do coração de Deus, e vai ser uma bênção de Deus aonde Deus te enviar. As crianças têm isso. Elas podem não entender tudo nesse mundo, mas elas sabem desfrutar deste mundo de maneira feliz, de maneira maravilhosa, de maneira gloriosa. E precisamos investir nas nossas crianças. Amém? Glória a Deus que nós estamos numa igreja que investe no ministério infantil. E como é maravilhoso ver os nossos filhos crescendo nas coisas de Deus. Esses tempos a minha filha ficou doentinha, e em meio ali à doença dela, eu falei: filha, você está dodói, né? Ela virou para mim e falou assim: é, papai, eu estou dodói, mas o Senhor vai orar por mim e Jesus vai me curar. Amém? Uma criança de 7 anos de idade, que vai na escola, as amiguinhas tudo, dizendo dos heróis dela, falando assim: ah, o meu herói é o Luan Santana. A outra: ah, o meu herói é o Justin Bieber. A minha filha estava na escola, virou para as amiguinhas e falou: olha, o meu herói é Jesus Cristo. Isso é ter uma vida de significado, irmãos, e não de futilidades e vaidades dessa terra. Quinta coisa que nós podemos observar nas crianças: as crianças se alegram com as pequenas coisas da vida. Tem muito a ver com a quarta, né? Se alegram com as pequenas coisas da vida. E nós adultos parece que esquecemos disso. Andar de bicicleta, quem tem moto andar de moto, sentir um vento pegar na cara, passear com os filhos, ir num parque, fazer alguma coisa com a esposa, sair para jantar, compartilhando o seu coração, a sua vida, suas lutas, suas crises, suas dificuldades. Estar na roda com irmãos, compartilhar de amizades profundas, assistir um bom filme, por que não? Querida, a felicidade está nas pequenas coisas da vida. Amém? Levanta a mão para o céu e fala: Senhor, me ajude a enxergar as pequenas coisas da vida. A felicidade está nas pequenas coisas da vida. É você chegar do trabalho e ver teu filho ou tua filha correndo na direção, dando um abraço, dizendo: papai, que bom que você chegou em casa. Não é verdade? É você dar um presente para a pessoa que você ama, mostrando a ela o valor que ela tem para o teu coração. É você ligar para os seus pais e agradecer a Deus pela vida deles, e dizer que eles são uma bênção na sua vida, e você é fruto do investimento e da doação sacrificial dos seus pais ao longo de toda a existência deles. Será que você já fez isso? A felicidade é encontrada nas pequenas coisas da vida. E num retiro de casais como nós fomos, como foi gostoso, como foi bom ali compartilhar com os irmãos. E num retiro de jovens, como nós vamos agora, final do mês, estarmos ali todos adorando, louvando ao Senhor, fazendo amizades, conhecendo pessoas. E num almoço na chácara, como nós tivemos agora, dia 7, o dia da família. E aquela bênção, quantas famílias sentadas ali compartilhando, comendo a comida gostosa que o Pedrão e a sua equipe, juntamente com o Ministério de Casais, estavam fazendo, com tanto carinho, tanto amor, tantos irmãos ali, empresários, profissionais liberais, servindo, sabe? Servindo as pessoas. A felicidade nós encontramos nas pequenas coisas da vida. Amém?
não é num carro 0 quilômetro, nem na casa mais bonita do mundo, nem numa conta gorda no banco. Não é, irmãos, não é. A felicidade se encontra nas pequenas coisas da vida, e a criança entende isso. Você dá um pirulito para uma criança, ela faz a festa. Você compra um pacote de Cheetos que custa R$2, ela já se alegra que é uma maravilha. Você compra uma pizza final de semana, ela faz festa porque ela quer comer aquela pizza. E às vezes a gente cai numa rotina, numa correria do dia a dia, onde as coisas parecem não ter valor, onde as nossas conquistas parecem não ter sabor. Será que temos dado valor às pequenas coisas da vida? Um abraço, um carinho, um olhar, uma palavra de afirmação, uma boa conversa entre amigos, um chimarrão, um tererê, né? Aqui em Umuarama. Irmãos, a felicidade se encontra nas pequenas coisas da vida, e esse segredo as crianças descobrem desde cedo. Mas nós vamos crescendo e parece que perdemos a essência da vida e a essência do que é verdadeiramente ser feliz. Amém? Sexta coisa, foi a cena que eu vi. As crianças se apegam ao que as abençoa. Se apegam. Você dá um presentinho para uma criança, ela já se apega a você rapidamente. E Deus tem nos abençoado tanto, amados. Foi a cena que eu vi, que eu enxerguei. Deus tem dado tantas coisas para nós, e será que nós temos respondido a bênção do seu amor? Será que nós temos tido esse afeto, esse amor a esse Deus que nos abençoa tanto? Ou temos negado a Deus por qualquer besteira? Temos procurado agradar as pessoas mais do que agradar o coração de Deus? Não temos nos posicionado aonde Deus nos colocou, querendo agradar os familiares, os entes queridos, e entristecendo o Espírito Santo, entristecendo o coração de Deus. Deus tem te abençoado tanto, amado. Sim ou não? Muito mais do que você merece. Muito mais. Será que você tem se apegado a Ele? Como uma criança se apega àquele que as abençoa. Precisamos nos apegar mais a Deus. Amém, irmãos? Levanta a mão para o céu e fala: Senhor, obrigado por tanta bênção na minha vida. Senhor, eu quero te amar e ser fiel ao Senhor cada dia mais, em nome de Jesus. Sétima coisa, uma criança, se você fala com jeito, com amor, com firmeza, quando ela é exortada, quando ela é chamada a atenção, você puxa a orelha de uma criança, ela não guarda rancor no seu coração. É ou não é, irmãos? A criança é humilde, ela sabe ouvir, ela está em processo de crescimento, ela está em processo de amadurecimento, e parece que nós crescemos em idade, em estatura, e perdemos o coração de uma criança. Sabe por quê? Porque na verdade nós perdemos a humildade, a singeleza e a simplicidade de coração. O quebrantamento que uma criança tem parece que se desvanece ao longo dos anos. E é isso que Jesus está trazendo ao nosso coração e à nossa memória, através desse lindo texto das Escrituras. Se nós não nos convertermos e tivermos o coração humilde como uma dessas crianças, um destes pequeninos, nós não herdaremos o reino de Deus. A verdadeira humildade é provada no momento em que alguém puxa a tua orelha, no momento em que alguém fala para você que você está errado. Geralmente o que as pessoas fazem é transferir a culpa para o outro. Ah, pastor, mas o problema do meu casamento é do meu marido, ou é da minha mulher. Ah, eu estou assim porque meu filho fez isso, assado e cozido. É sempre jogar a culpa um para o outro, é transferir a culpa, é a síndrome de Adão. Adão foi confrontado, jogou a peteca para Eva. Eva foi confrontada, jogou para a serpente. Em outras palavras, os dois jogaram a culpa para Deus.
Como é que fica o teu coração, querido, quando você é exortado ou chamado a atenção no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, pelo seu cônjuge, você filho pelo seu pai ou pela sua mãe? Como é que isso cai dentro do teu coração? Na hora já vem um ódio, uma raiva, um sentimento de vingança, ou um desprezo no coração por aquele que te chamou a atenção, sendo que ele quer o teu bem, sendo que ele quer que você cresça. A criança não é assim, não é verdade? A gente vê isso na criação dos nossos filhos. Nós temos que discipliná-los, corrigi-los, colocar de castigo. Mas a criança parece que da meia hora ela já vem correndo no teu colo, te dá um abraço e diz o quanto você é importante para ela. Amém? Por isso, pais, gastem tempo na educação dos seus filhos. Educar os filhos não é responsabilidade dos pastores, não é responsabilidade dos professores na escola, não. É responsabilidade de quem coloca o filho no mundo. É sua responsabilidade. E criar os filhos, educá-los no caminho do Senhor, nos princípios do Senhor, dá trabalho. Dá ou não dá? Mas ao longo do tempo, nós vemos o trabalhar de Deus no coração de uma criança. A Giovana, minha filha mais velha, era terrível. Era uma menina engenhosa, cheia de quero-quero, rebelde no último, sabe, não obedecia, e nós fomos tratando, nós fomos disciplinando, nós fomos corrigindo, nós fomos ensinando. E agora com 7 aninhos, nós vemos o resultado da dedicação na criação dos filhos. Amém? Gente, eu não estou me colocando aqui como exemplo perfeito de pai, ou a minha mulher de mãe, não. Estou aprendendo, como eu e você. Estamos aprendendo a amar, estamos aprendendo a criar filhos, estou aprendendo a ser pai, como você que tem filhos, a mesma coisa. É verdade ou não, irmãos? Nesta vida nós estamos na escola do amor, e a cada dia aprendemos a amar, aprendemos a nos doar, aprendemos a nos sacrificar a cada dia. E gente, foi luta. Eu e a minha esposa já choramos várias vezes diante de Deus, porque parece que não estava dando resultado no momento em que a disciplina estava ali sendo executada. Mas a palavra de Deus é fiel. Amém? Os princípios de Deus funcionam. E hoje nós estamos colhendo o resultado na vida da Giovana. Se apaziguou, virou uma menina obediente, a teimosia parece que se foi, a engenhosidade diminuiu pra caramba, não sumiu totalmente, mas diminuiu muito. E ao comparar com outras crianças, ela se tornou dócil, meiga, está ajudando os irmãozinhos que são menores, está ensinando já os caminhos do Senhor para aqueles que são menorzinhos. Amém? A Bíblia funciona. A palavra de Deus, diz Hebreus 4:12, ela é viva e eficaz. Ou seja, ela funciona. Ela tem a vida de Deus. Se você aplicar os princípios do Senhor na criação dos seus filhos, na sua vida em família, nos seus relacionamentos, você vai ver que eles funcionam. Amém? A criança é um exemplo para nós de coração simples e singelo. Você puxa a orelha dela, não dá meia hora, ela já vem te abraçar, te ama incondicionalmente. Não importa a disciplina que ela levou, ela continua te amando e tem pureza de coração suficiente para não guardar rancor no coração. Isso é humildade, que é o que Jesus tenta nos ensinar nesse episódio. E por último, amados, a coisa mais linda das crianças é que as crianças são cheias de ternura e de amor espontâneo. Amém? Quem quer ter isso? Ternura e amor espontâneo. Levanta as mãos para os céus e fala: Senhor, eu quero ser uma pessoa cheia da graça, ternura e amor espontâneo. A criança, você não precisa mandar amar.
ela já ama espontaneamente. Como é gostoso, querido, você, por exemplo, está assistindo uma televisão, um jornal, e de repente teu filho vem na tua direção, ou filha, pula no teu colo, te dá um abraço, te dá um momento de afeto. Isso não tem dinheiro que pague. É verdade ou não, irmãos? Não tem dinheiro que pague isso. Parece que tudo aquilo que a gente se sacrifica, a gente luta, a gente batalha, a gente sofre, a gente, sabe, vence, às vezes parece que perde. Parece que num momento como esse, de amor, de ternura, a gente olha para aquela criança e fala, vale a pena investir. Amém? Vale a pena amar. Vale a pena, sabe, honrar. Às vezes você na sua casa, você só tem colhido desonra, sabe por quê? Porque você só semeia desonra. Às vezes na sua casa você só tem colhido frieza, sabe por quê? Porque falta ternura e amor espontâneo. A nossa geração, ela entra no casamento querendo ser feliz, e esquece que o propósito da nossa vida como casal é fazer o outro feliz, é semear amor para colher amor, é semear honra para colher honra. A Bíblia diz, aquilo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. Se você quer ser honrado, semeie honra. Se você quer colher amor, semeie amor espontâneo. Ah, pastor, mas eu venho de uma criação difícil, eu fui criado na fazenda, meus pais eram frios, eram muito duros e tal. Meu irmão, mas através do poder de Deus você pode ser diferente. Amém? É claro que nós temos que ter as duas características que Deus tem. Amor de um lado, ternura, amor, afeto, Deus tem isso. E claro que nós temos que ter firmeza do outro lado também, porque senão o trem desanda. Não é verdade, irmãos? E descamba. Mas até na firmeza você vai pedir a graça de Deus, a sabedoria do Senhor. E aquilo que você falar, aquilo que você fizer, vai entrar no coração daquela pessoa como se fosse uma luva. Porque a graça do Senhor e a sabedoria do Senhor está sobre a tua vida. Amém, irmãos? Não importa quão duro foi o teu passado, o carpinteiro Jesus Cristo está trabalhando na sua e na minha vida para nos fazer como uma criança. Se nós queremos herdar o reino dos céus, precisamos ter essas características de uma criança. Confiar plenamente, com simplicidade de coração. Não ver maldade nos outros de princípio, porque parece que a gente só enxerga o que não presta no outro, e esquecemos da qualidade. Ser sincero nas nossas colocações. Talvez nós não venhamos a entender tudo nesse mundo, mas vamos viver felizes nesse mundo. Você pode ser feliz. Vira para o irmão que está do seu lado e fala, com Deus, você pode ser feliz. Amém? Você pode ser feliz com Deus. Meu irmão, eu não prego aquilo que eu não vivo. E se eu estou pregando, eu adoro pregar sobre felicidade, sobre gratidão, sobre amor, sobre relacionamento, porque eu vivo dessa maneira. Amém? Não sou o ápice do modelo perfeito. Não, pelo contrário, estou em construção como vocês estão. Quem está em construção aqui, levanta a mão. Vira para o lado e fala, meu irmão, nós estamos em construção. Tenha paciência comigo. Mas você está em construção, querido, e o construtor é Jesus Cristo. A criança se alegra com as pequenas coisas da vida. Meu irmão, vamos dar valor àquilo que realmente tem valor. Vamos dar valor àquilo que realmente tem valor. Vamos nos alegrar com as pequenas coisas da vida. E as crianças se apegam às pessoas que as abençoam. As crianças não guardam rancor quando são exortadas. Elas são humildes para ouvir alguém chamando a sua atenção. E por último, a maior das características de uma criança.
Por mais sofrida que seja uma criança, você pode ir lá numa casa de abrigo. Pode ou não pode? Você vai chegar lá, crianças destroçadas, estraçalhadas, rejeitadas, abandonadas pelos pais. Se você chegar ali e você estender a mão para uma criança, ela já pula em cima de ti dizendo: me leva para a tua casa. É ou não é? Vai, visita qualquer dia um abrigo lar. Crianças rejeitadas e abandonadas pelos seus pais. Você chega lá, ele agarra no teu braço, pula no teu colo e diz: ei tio, me leva para a tua casa, você não quer ser meu papai? É verdade. Faz isso. Vai num asilo visitar um velhinho. Dá um pouquinho de afeto, de carinho lá, meu irmão. E você vai ver o quão bênção você pode ser nas mãos de Deus. Amém? As crianças são cheias de ternura e amor espontâneo. Ame, meu irmão, de verdade. Esse é o maior desafio dessa vida. É amar de verdade. É ter um coração cheio de ternura e de amor espontâneo. O amor não pode ser comprado. O amor não pode ser comprado. Mas o amor tem um alto preço. O preço do sacrifício. Amém? Lembre-se disso. Fala comigo. O amor não pode ser comprado. Mas o amor tem um alto preço. O preço do sacrifício. Não é fácil acordar todos os dias de manhã cedo. Lá em casa a gente tem que fazer revezamento. Sofia vai vestindo as crianças, preparando, eu vou lá correndo, pegando os copos, enchendo de leite, botando no micro-ondas, preparando o café, botando os lanchinhos nas lancheiras e vai aquela... São 3, gente. Eu aprendi que se eu não ajudasse a minha mulher na rotina diária com 3 filhos, eu ia arrebentar e ia acabar com a minha mulher. E eu tenho uma mulher estraçalhada do meu lado, e eu não quero isso. O amor é sacrifício. Jesus te amou tanto que Ele entregou a sua vida como um sacrifício vivo diante de Deus na cruz do Calvário. Um alto preço foi pago para que você tivesse a salvação eterna de Deus. Amém, irmãos? Vamos ter um coração como um coração de criança? Será que podemos aprender um monte com as crianças? Gente, eu aprendi demais com essas palavras que Deus colocou no meu coração. E espero ter sido bênção na vida de vocês também. Amém? Observe as crianças. Aprendam com as crianças. Se você tem filhos, invista nos seus filhos. Se você não tem filhos, ajude a gente na igreja a lidar com as crianças. Visite uma casa órfã, uma casa lar, um abrigo. Sabe, irmãos, vamos cuidar das nossas crianças. São tesouros preciosos. É o futuro da igreja, é o futuro da sociedade. E com elas podemos aprender lições preciosas. Amém? Fica de pé, meu irmão, minha irmã. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Já chamo os diáconos aqui à frente, nós vamos participar da ceia. Para a honra e glória do nome de Jesus. Feche os seus olhos agora, coloque a mão no seu coração. Fala com Deus agora. Fala com Ele. Senhor, eu quero ter a simplicidade de uma criança. Senhor, eu quero ter a pureza de uma criança ao olhar para as pessoas. Senhor, me dá um coração humilde. Senhor, me ensina a ver a vida como uma criança vê. Senhor, me ensina a dar valor às pequenas coisas dessa vida. Senhor, me ensina a enxergar o quão abençoado eu sou no Senhor. Senhor, perdoa quantas vezes eu murmurei da vida. Quantas vezes eu reclamei de situações difíceis por quais passei. Senhor, tenha misericórdia da minha vida.
Ó Deus, nós estamos aqui diante da Tua casa, Pai, queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Ó Deus, nós vamos participar da ceia agora diante do Senhor. Ó Deus, e a Tua palavra diz que para nós herdarmos o reino de Deus, e para que o reino de Deus venha tomar conta do nosso coração e da nossa vida, precisamos ter a simplicidade, a sinceridade e a singeleza de coração, como o coração de uma criança. Dá-nos esse coração humilde, dá-nos esse coração aberto para Ti, dá-nos esse coração leal, dá-nos esse coração amoroso, gracioso, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a olhar para a vida como uma criança enxerga. Ensina-nos, ó Deus, a olhar para as pessoas como uma criança olha, Deus. Sem soberba, sem arrogância, sem achar que é maior, confiando no outro, vendo a bondade, vendo as qualidades. Senhor, dá-nos o coração de uma criança. Dá-nos um novo coração, ó Deus. Cura o nosso coração das feridas do passado. Senhor, cura a nossa alma de traumas do passado, talvez da nossa infância. Ó Deus, situações onde os nossos pais, talvez na sua imaturidade, dentro daquilo que aprenderam com seus pais, erraram conosco, nos feriram, nos machucaram e como resultado, chegamos a ser o que somos hoje, ó Pai. Mas a Tua palavra diz que o Teu Evangelho é poderoso para transformar vidas. E Senhor, nós abrimos o nosso coração, a nossa vida a Ti agora. Senhor, entra no nosso coração, transforma a nossa vida, coloca as características de Jesus dentro do nosso coração, as marcas do céu dentro da nossa alma, que as pessoas possam ver a mudança que o Senhor gerou em nosso interior, que possamos externar a transformação interior que recebemos de Ti, ó Deus. Muda o que tiver que mudar, perdoa o nosso pecado, nos lava com Teu sangue precioso, nos purifica, Senhor, nos purifica, ó Deus, e cura o nosso coração, cura a nossa alma. Em nome de Jesus, queremos viver uma vida com significado. Queremos, ó Deus, entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Ó Deus, queremos viver a vida no máximo do potencial de Deus na nossa vida, porque essa vida não é nossa, pertence a Ti. O fôlego de vida vem do Senhor, e a cada dia as Tuas misericórdias se renovam sobre nós. E obrigado por isso, Jesus, porque o Senhor nos olha com amor, com misericórdia e com compaixão. Como disse o salmista, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal forma que alcancemos um coração sábio, um coração segundo o Teu coração, e muda-nos conforme a Tua imagem e a Tua semelhança, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.